Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nesta semana, nós vamos meditar em um outro texto da Palavra de Deus, assim como nós meditamos um bom tempo no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos meditar durante essa semana no livro de Isaías, no capítulo 62, versículos de 6 a 7, que nos fala sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eu pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem dei a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Uma busca incessante por um avivamento. Se há algo que demonstra nossa necessidade de avivamento na época atual, é o que vemos e olhamos ao nosso redor. Foi assim que o profeta viu o estado que estava Jerusalém. Ele se levanta e ele age. Nós podemos ver hoje, ao nosso redor, um espírito de letargia na vida, no coração dos crentes. Muitos com um sentimento de derrota, uma sensação de desespero, estão perdendo a comunhão, estão deixando o primeiro amor, não estão mais apaixonados por Jesus, pela palavra, pela oração e pela comunhão dos santos. Nós, se olharmos hoje ao nosso redor, nós veremos que nós precisamos desesperadamente do que Isaías tem a nos dizer nesse capítulo 66 da sua grande profecia. Aqui está um homem enfrentando uma condição. Ele recebeu uma visão do futuro e assim então ele profetiza a vinda do inimigo, o exército dos caldeus contra Jerusalém. Ele pôde ver que eles conquistarão o exército israelita e capturarão a cidade, destruindo e arrasando os seus grandes prédios e levando o seu povo cativo para a Babilônia. No entanto, não foi tudo o que ele recebeu para comunicar. Ele também viu a restauração que viria. Assim, essa profecia é dividida em grande parte entre duas coisas. Aqui nós o encontramos contemplando a situação no seu pior estágio e à luz das graciosas promessas de Deus, mostrando como ele reagiu em tal situação e o que ele conclamou o povo a fazer. Olha, não há dúvida que a referência desse capítulo é sobre o evento do cativeiro na Babilônia e também sobre o retorno do remanescente a Jerusalém. Sem dúvida, é uma previsão da grande reunião que aconteceria também mais tarde entre os judeus. Mas não se limita só a isso, aqui tem algo mais. É um quadro da igreja de hoje. Nosso Senhor mesmo várias vezes citou trechos dessa passagem da profecia de Isaías, mostrando claramente que certamente refere-se à igreja ao período do Evangelho. Como devemos lembrar, no seu primeiro discurso na sinagoga de Nazaré, ele citou um texto de Isaías, foi o capítulo 61, lembram? Tudo isso faz parte do mesmo quadro. De fato, na igreja, através dos séculos, o povo de Deus acostumou-se a ver nessa declaração o chamado à igreja numa época de declínio, numa época em que ela está cercada de todos os lados por inimigos e por problemas, e que em grande medida ela sofreu a derrota na mão dos adversários. Então, podemos tomar este quadro hoje?
aplicá-lo também a nós e ver como devemos reagir nessa condição presente? Esse texto nos chama atenção para isso. É um capítulo muito importante que nos lembra a consideração da necessidade de um avivamento, que nós não devemos nos contentar com um mero exame do que está acontecendo hoje em dia em nossas igrejas. Na verdade, isso pode ser fatal se só observarmos de forma teórica esta visão não nos levará à ação. Nós precisamos levar algo na prática. Assim como os profetas levaram, como o profeta Isaías, que nos mostra isso, o propósito deste movimento do Espírito no passado, e que também pode nos levar a uma determinação no nosso modo de agir, trazendo algo à luz e de como nós devemos nos posicionar nessa busca por avivamento. Nós vemos aqui algumas coisas que ele fala, a preocupação que estava no coração deste profeta. Ele está profundamente comovido por seu amor a Sião. Então ele diz no começo do capítulo 62, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. Sião, Jerusalém, ele sabia que o amor de Sião, por amor de Jerusalém, ele não ia ficar quieto. Não era apenas um nome que representava algo para ele. Ele sabia que aquela cidade a qual ele estava clamando era a cidade de Deus. Não simplesmente a cidade de Davi, mas a cidade de Deus. Bem, ela é a cidade do grande rei. Assim, esse profeta está preocupado porque sabe o significado real desses nomes. Ele não representa apenas uma cidade para ele, mas representa a cidade de Deus. Deus tinha feito este lugar e o estabelecera para si mesmo e tinha dado a seu povo, seu próprio povo, o grande privilégio de habitar naquela cidade. Portanto, compreendendo como ele compreendeu a grandeza e a glória dessa cidade de Deus, o profeta está aqui profundamente preocupado ao ver a condição atual. E eu? E você? Nós estamos preocupados com a situação da Igreja de Jesus Cristo nesse tempo? Esse é o ponto de partida para mudarmos a nossa posição. Por amor de Sião, por amor de Jerusalém, clamou o profeta. E nós precisamos clamar por amor à Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa preocupação a respeito da condição da Igreja? Nós devemos gastar tempo orando e buscando ao Senhor. Precisamos enfrentar. Nós devemos buscar com todo o nosso coração e com toda a nossa mente, profundamente, compreendermos a condição da Igreja e levarmos diante do Senhor, porque é Deus que fez esta promessa de restaurar a noiva de Cristo. Mas também tem sido essa nossa preocupação? Homens e mulheres muitas vezes não veem razão para que ou por que se preocuparem, ou nem estão preocupados. Mas nós precisamos ter a concepção correta da Igreja e de que nós devemos buscar, sim, nos levantarmos e nos colocarmos na brecha por um avivamento, por um despertamento, por um quebrantamento diante da nossa condição atual. É isso que nós devemos fazer. E é sobre esse texto que nós vamos examinar
e nós vamos entender o que Deus tem trazido para nós nesse tempo e qual deve ser então a motivação do nosso coração. Que Deus abençoe você e amanhã nós vamos dar continuidade a esse texto maravilhoso que nos mostra Isaías e a sua preocupação com Sião e o que ele fez com a visão que Deus deu a ele. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais. A Viva no Senhor.